Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre a guerra dos elétricos começando na Europa. Fiquem comigo que a gente já volta. No meado da semana passada, a Alemanha recuou e acabou adiando a aprovação da nova regulamentação que prevê a proibição de vendas de veículos a combustão em toda a União Europeia a partir de 2035. Tem notícia aqui do UOL. A Alemanha boicota a proibição de vendas de carro a gasolina na União Europeia. E aí vamos para o texto. A União Europeia deveria ter ratificado nesta terça-feira, última terça-feira, dia 7, a proibição da venda de carros com motores a combustão movidos por combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, a partir de 2035. Mas a Alemanha decidiu se abster no momento de votar o texto. O país defende o uso de biocombustíveis e gera preocupações nas montadoras europeias que investiram milhões em carros elétricos. Na verdade, elas ainda estão investindo muito dinheiro para eletrificar a sua frota, mas na verdade a coisa é um pouco diferente disso. O mercado de elétricos é novo, ainda em fase de consolidação, é verdade, e a reação das principais montadoras tradicionais com o anúncio da nova regulamentação europeia foi de preocupação. Portanto, o texto do UOL talvez esteja olhando apenas para uma parcela desse mercado ou apenas para uma perspectiva desse mercado. A principal relação que as montadoras europeias têm é em relação à concorrência predatória por preço de marcas chinesas. As montadoras chinesas, que hoje podem ter aí quase 10% das vendas de elétricos no mercado europeu, conseguem preços mais competitivos. No segmento de alto padrão e luxo não existe tanta ameaça, porque as montadoras têm marcas muito bem consolidadas e aí o preço já não é uma questão. Mas quando a gente fala de eletrificar uma frota inteira, a coisa muda um pouquinho de figura, né? Porque nas faixas de preço mais baixas, as empresas tradicionais aparentemente temem uma competição muito forte de empresas mais novas. A preocupação é tão real que eles já estavam falando até em demissões por conta disso. Tem notícia aqui da Folha. Montadoras começam a demitir na Europa com o impulso do carro elétrico. Matéria também da semana passada. Como de costume, eu estou deixando na descrição desse episódio todos os links para que vocês possam acessar, conhecer, ler as notícias e acessar esse conteúdo original. E se de um lado existem as montadoras chinesas, em especial a BYD, mas a pronúncia correta parece que é BYD, do outro lado do Atlântico existe uma outra ameaça, que é a Tesla, sob o comando do Elon Musk. As duas companhias vêm disputando aí pau a pau a liderança na venda de veículos elétricos. Nas estatísticas mais recentes, inclusive a chinesa BYD, ou BYD, leiam como queira, aparece na frente, porém ela contabiliza também veículos híbridos, enquanto a Tesla comercializa apenas veículos 100% elétricos. Então, se contabilizar tudo, a BYD realmente vendeu mais carros que a Tesla no ano passado, vem vendendo mais carros que a Tesla. Se contabilizar apenas os elétricos, então realmente a Tesla continua na frente. E agora, né, com o freio nesse processo de regulamentação, o que essa indústria ganha? Basicamente, tempo. Existem diversos fatores envolvidos nesse tempo que as montadoras querem ganhar. Pela perspectiva puramente ambiental, claro que o ideal seria eletrificar tudo imediatamente, ou pelo menos o quanto antes. Mas a gente tem outros desafios aí para que essas empresas atualizem as suas estruturas produtivas, atualizem a sua cadeia de fornecimento e atualizem toda a sua rede de relacionamentos, que é muito próxima com toda a cadeia petrolífera. E aí, é claro, né, que se depender do interesse delas, é fazer essa transição da forma mais lenta possível. Se eles puderem levar mais 100 anos para fazer essa transição, seria a opção dos camaradas.
Porém, essa nem de longe é a melhor opção. Se eu pensar de uma perspectiva puramente produtiva e financeira, até que esse adiamento faz sentido. E olha que a gente já estava falando de 2035, ou seja, a gente tem mais de 10 anos, teríamos mais de 10 anos aí pela frente. Agora, como a Alemanha deu uma embargada, pode ser que pediu vistas aí no processo, pode ser que a coisa ainda se amplie um pouquinho mais. Mas do ponto de vista estratégico, isso é uma loucura total, porque o ideal é que elas se eletrificassem o mais rápido possível para começar a competir de igual para igual com outras companhias. Mas, no final das contas, toda a indústria consolidada acaba adotando um comportamento muito parecido. O que elas querem na prática é protecionismo, para não precisar fazer essa mudança tão cedo. Com isso, elas apenas se enterram ainda mais no direcionamento estratégico atual. Elas não têm uma perspectiva de, como se diz no jargão dos empreendedores, pivotar e sair numa outra direção. Elas vão tentar se defender ao máximo para que essa mudança seja a mais lenta possível. E aí a pergunta que eu faço para os senhores é: será que isso faz algum sentido, eu deixar que esses concorrentes tão poderosos avancem, ganhando uma fatia cada vez maior nesse mercado e tente embarreirá-los ou tente represar essa movimentação, represar esse movimento, ao invés de tentar me atualizar o mais rápido possível, que seja com apoio dos governos, com apoio da União Europeia, mas de alguma maneira avançar nesse processo e tentar se tornar mais competitivo, atualizar os parâmetros do que a gente chama de competitividade? Ou não, vou me cercar aqui e tentar segurar essa movimentação ao máximo. Eu acho que um exemplo que me veio à cabeça aqui, embora seja um ramo totalmente diferente, mas que a gente pode usar como parâmetro, lá no início dos anos 2000, você tinha a ascensão do formato MP3 para música e a ascensão dos MP3 players. E para a indústria de tecnologia isso era maravilhoso, porém, para a indústria fonográfica tradicional havia um problema. Porque os MP3, os arquivos de MP3 não eram, na maioria das vezes, comercializados. Eles eram baixados de uma forma, não exatamente pirata, mas de troca, por meio de troca entre os usuários. Então eles eram baixados. Muitas vezes o usuário comprava um CD, comprava aquele disco original, transportava aquilo para MP3 para ele poder ouvir no seu dia a dia, poder ouvir com o seu MP3 player, poder ouvir no carro, que aí já começavam a vir carros com possibilidade de você plugar um pendrive ali e ouvir as suas músicas. Portanto, você tinha ali uma nova plataforma para dar suporte àquele tipo de mídia, mas você não tinha quem vendesse. A indústria fonográfica fez de tudo para tentar embarrear esse movimento e, de certa forma, criminalizar o formato MP3. Correndo por fora, veio a Apple, que lançou o iPod associado ao serviço iTunes. E aí foi um sucesso. Por alguns anos a Apple foi a maior vendedora de músicas do planeta, justamente enquanto a indústria tradicional se estapeava para tentar embarrear o processo, mas não olhando como uma oportunidade de se revitalizar e também surfar naquela onda. Afinal de contas, o negócio dos camaradas era música, só que eles não entenderam, né? Eles pensavam que o negócio deles era prensar CD, ou antes disso, prensar LP, os famosos discos de vinil. Portanto, de certa maneira, é sempre inteligente que se ganhe tempo por uma perspectiva estratégica. Por outro lado, eu acho que essas indústrias deveriam estar mergulhando de cabeça nisso. E não é isso que parece estar acontecendo agora, né? Elas não estão mergulhando de cabeça e olhando para esse mercado eletrificado como já algo para agora, totalmente viável. Não, elas querem ir desmamando esse mercado por um longo tempo, talvez por décadas. Aí elas vão fazer com todo cuidado, com toda precaução possível, como se fosse necessário tudo isso, como se o ponto não fosse exclusivamente dinheiro. O que não é também um erro. Óbvio que eles têm que se preocupar com a perspectiva financeira. A grande questão é: isso vai adiantar para segurar a Tesla? Quer dizer, empurrar essa legislação para frente vai adiantar para segurar a BYD e tantas outras fabricantes chinesas? Eu acho que não.
Se a gente olhar pela perspectiva social, aí tem várias facetas possíveis. Por exemplo, os reguladores dessa nova legislação, eles afirmam aqui em diversas matérias que eu também estou colocando à disposição de vocês, que a proibição desses veículos a combustão tornaria os elétricos obrigatoriamente mais baratos e mais competitivos, mais acessíveis. Já entidades defensoras da indústria alegam que o impacto no preço não seria possível em tão pouco tempo, isso seria um tiro no pé. Na verdade, o que eles estão fazendo seria um ataque à indústria europeia que ia se fragilizar muito rapidamente, geraria prejuízo econômico, demissões, etc, etc. Quer dizer, é muito difícil você prever tudo o que pode acontecer a partir de uma nova regulamentação como essa. Mas, ainda assim, eu acredito que a indústria deveria estar preocupada em virar essa chave o quanto antes e não simplesmente ficar empurrando o problema para frente, porque ele vai vir de qualquer maneira. Existe ainda uma questão, ou pelo menos alguns setores querem que a gente pense que existe uma questão, que é de plataforma energética. Discussão sobre qual plataforma energética seria a mais viável. E aí tem a questão dos biocombustíveis ou o combustível eletrônico, como eles chamam, veículos a hidrogênio sendo desenvolvidos aí pela Toyota. E aí são algumas das possibilidades, sem falar do que eles chamam de veículos híbridos. O próprio caso desse combustível eletrônico, e-fuel, como alguns chamam, que não é exatamente o biocombustível como a gente trata aqui no Brasil, ele seria o quê? Uma espécie de composto ali. Ele funciona como um combustível tradicional, mas ele não tem a emissão de carbono. Só que o que os especialistas dizem é que o custo para isso ainda é elevadíssimo, então você não tem a eficiência necessária, o gasto que se tem para produzir esse tipo de combustível e o que seria para a produção dele em larga escala também seria uma loucura. Portanto, eu tentar jogar com essas novas plataformas, e aí parece que algumas montadoras, em especiais as alemãs, são as que mais vêm apostando nisso como uma saída, mas seria o que? Uma saída local e não global? Seria o que? Uma tentativa de regionalmente resolver a questão e caminhar por um outro caminho que não a eletrificação? Ou trabalhar com o híbridos e aí diminuir essa distância entre ter que eletrificar 100% da frota e trabalhar no meio termo, ali no meio do caminho? Tem ainda a questão dos veículos a hidrogênio também, que a Toyota trabalha lá no Japão, inclusive já apresentou modelos aqui no Brasil recentemente. Portanto, tem algumas coisas que ainda estão em desenvolvimento e que podem se tornar alternativas, porém, hoje não é o que a gente vê como algo a ser levado a sério, porque o que a gente vê ano após ano é a venda dos elétricos crescendo assustadoramente. Inclusive, já estou trabalhando com o nosso amigo Renan Peixoto para uma pauta do nosso Talk to Biz Tech, que está prometida desde o final do ano passado, ou do início desse ano, né, para falar especificamente sobre esse novo momento dos carros elétricos, em especial aqui no Brasil. Então, só para a gente fechar, vamos dar uma olhada em como é que estão essas vendas de veículos elétricos em todo o mundo. Mas primeiro vamos olhar para a Europa, já que a coisa toda começa ali com a questão europeia, né? O mercado de carros elétricos cresceu 14% em janeiro de 2023 na Europa, quando comparado ao mesmo período de 2022. O volume total atingiu 92.743 unidades vendidas na Europa. E aí vamos para números globais. As vendas de veículos elétricos em 2022 aumentaram 65%. Os números são do site Counterpoint Research. Como de costume, está aqui o link na descrição também. Um detalhe aqui, hoje os veículos elétricos respondem por 14% da venda total de veículos de passageiros, isso números de 2022, e em 2021 eles correspondiam a menos de 10%, era apenas 9% do total. Hoje eles já são praticamente 15% do total. E aí, se a gente está falando aí de um total de 40 e tantos milhões de unidades vendidas no mundo todo, 10 milhões de unidades já são
de veículos elétricos. Se a gente for olhar para o ranking das montadoras, aí tem aquela pegadinha da BYD com a Tesla, e aí eu tô vendo números aqui do Statista, também de 2022. BYD vendeu 1.847.745 veículos. Tesla vendeu 1.314.330 veículos, sendo que a Tesla vende apenas veículos elétricos, a BYD vende puramente elétricos, mas também veículos híbridos. E aí eu não encontrei esse comparativo ali, o que da BYD é puramente elétrico e o que é híbrido, mas no volume total ela ganha da Tesla. Em terceiro lugar, vem uma joint venture entre a GM, SAIC e a marca Wuling, que é uma marca chinesa. E olha aí, a GM fazendo uma joint venture com uma empresa chinesa. E aí essa joint venture comercializou 482 mil veículos. Mas assim, é um número bem menor do que o primeiro e o segundo lugar, né? É bem menos da metade. Na sequência você tem a Volkswagen com 433 mil veículos vendidos, quarto lugar. Em quinto lugar você tem BMW com 372 mil veículos vendidos. Em sexto lugar você tem Mercedes com 293 mil veículos vendidos. Quer dizer, você tem a indústria alemã aí já nesse ranking. Tá? No top 5 a indústria alemã já aparece com uma certa presença, embora elas estejam bem abaixo, né, do terceiro lugar em diante, todo mundo esteja bem abaixo da Tesla e da BYD, você já tem uma participação interessante. Empresas japonesas nem aparecem aqui nessa lista, você não tem Toyota, você não tem Honda, você não tem Nissan. Falta aqui a presença de uma gigante que é a Stellantis, dona de marcas como Fiat, entre outras. Inclusive o CEO da Stellantis falou mal dessa nova legislação lá europeia, então claramente ele está tentando empurrar a coisa para frente. Portanto, você tem aqui duas montadoras novas que estão na crista da onda e você tem montadoras tradicionais, em especial as alemãs, aí ocupando boas posições nesse top 5. O que vai ser desse mercado a gente ainda não tem como saber, mas a gente segue aqui acompanhando as notícias e acompanhando essa movimentação empresarial. O que vai ser do mercado de elétricos aqui no Brasil, aí é um grande ponto de interrogação, mas eu e o nosso amigo Renan Peixoto já estamos preparando um episódio do Talk to Biz Tech para discutir especificamente isso. Será que veremos grandes reconfigurações nesse mercado? Porque a gente tem dezenas de outras marcas puramente elétricas que também vão querer disputar esse espaço. Mas muitas estão situadas apenas nos Estados Unidos e muitas estão situadas apenas no mercado oriental, em especial na China. O que vem por aí? O que pode ser de uma nova configuração desse mercado automotivo? Ainda não temos como saber, mas certamente estaremos aqui acompanhando. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos no próximo. Um abraço a todos. Até lá.